Eu ministrei essa palavra aqui em um culto no lar, mais ou menos uns 15 dias atrás. Gênesis 28. Quando eu olho para essa história de Jacó, irmãos, eu vejo muito, de certa forma, semelhante à história de José. Ele passou muitos anos distante da casa do pai. E José, depois de muitos anos, encontrou com Jacó. Mas assim como Deus foi com Jacó, Deus também foi com José. José foi para o Egito, lá passou um tempo como escravo, foi mordomo na casa de Potifar, o capitão da guarda. Depois foi acusado, antes foi vendido pelos irmãos, depois foi acusado na casa de Potifar. Depois a Bíblia fala que ele foi no calabouço, Deus foi com ele. E em seguida, quando ele passou muitos anos ali preso, depois Deus fez com que alguém se lembrasse dele. E ele chegou diante de Faraó. E Deus cumpriu com a promessa. Deus está dizendo essa noite que vai cumprir com as promessas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 28. Glória a Deus. Versículo de número 10. 28, versículo 10. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu os céus. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Sabe quem é a escada que te leva para o céu? Quem é, irmãos? Jesus. Ele é a ponte entre Deus e os homens, amém? Essa escada foi colocada ali na cruz do Calvário, onde você pode ir e acessar o trono de Deus e usufruir das bênçãos que Deus tem para você. Aqui foi atingido só em um sonho, mas você 24 horas por dia você tem acesso. E sonhou, e eis posto na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e a terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência. Evangelize os seus filhos, para que eles tenham aliança com o Senhor. Porque talvez você é cristão, mas eles não são. Evangelize os seus pais, amém, irmãos? Porque em Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Versículo 14: e a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. O que Deus está fazendo aqui? Pai, meu pastor, Deus está fazendo, irmãos, dando para ele um objetivo, dando para ele um sentido para a vida dele, uma missão, um desígnio. Deus está designando ele para uma obra grande. E assim Deus ele faz comigo e contigo. Em certo momento Deus envia um profeta, alguém e fala: seu chamado é tal, Deus tem uma obra com você. Foi assim que aconteceu com a amiga de Ana. Qual é o nome daquela mocinha que veio aqui? Aquela menininha que veio aqui, aquela jovenzinha? Larissa. Eu estava no espetinho e parado, ela encostou de junto. Aí Deus mostrou as dores que ela estava sentindo, o que ela estava pensando e qual era o chamado na vida dela. Eu não marquei aquele encontro, ela ia para outro lugar, mas Deus tinha preparado. Eu quero dizer para você que Deus marcou um encontro com você nessa noite, para marcar a sua vida, para a glória de Jesus. Glória a Deus. Deus, fale conosco, Senhor, de uma forma especial e grande. Fique à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Pode sentar em nome de Jesus. Deus se revelou a Jacó. Deus, irmãos, Ele se revela individualmente a cada pessoa em determinado tempo. Tem um momento que o Espírito Santo, Ele sabe como chegar em você. Talvez através da palavra, talvez através de uma cura, de um momento difícil, talvez através de uma revelação, talvez através de um sonho, alguém que te para na rua. Deus, Ele é especialista em encontrar o homem. Nunca um homem, irmãos, busca Deus, mas sim, primeiramente, Deus busca o homem, porque Deus não quer que o homem pereça, mas Deus quer que o homem persevere e tenha vida eterna. Então, um dia eu tive um encontro com o Senhor, e o encontro de Jacó, irmãos, foi no deserto. Ele fez um plano, só que o plano deu errado. O plano era para ele ser abençoado. Na verdade, esse plano surgiu da mãe dele. E ele seguiu o plano da mãe, tomou o lugar do irmão, e o pai o abençoou no lugar do irmão dele, Esaú. Quando Esaú chegou e buscou uma bênção para com o pai, Isaac, porque Isaac já estava cego, a Bíblia fala que Isaac falou: meu filho, não foi você que eu abençoei? Não foi eu. Aí entendeu que foi Jacó. Jacó, irmãos, ele se disfarçou para se passar por Esaú. Ele já tinha tomado o direito da primogenitura, onde o primogênito tinha direito a todas as bênçãos, onde os irmãos serviam o primogênito. E isso era uma lei que tinha em Israel. Aconteceu que ele veio, tomou esse direito, porque a Bíblia fala que Esaú, chegando cansado da caça, não tinha conseguido apanhar nada, ele veio com fome. Estava ali Jacó preparando o guisado, uma comida maravilhosa. E ele ali disse assim: me dê um pouco dessa comida, senão eu vou morrer. Lembra que Gladys pensou outro dia? Ele falou: eu vou morrer se eu não comer. E ele trocou ali, irmãos, por um prato de lentilha, ele trocou a bênção do Senhor. Não troque a bênção de Deus por um prato de lentilha. O que é um prato de lentilha? É o que o diabo tem para oferecer para você lá no mundo, lá fora. O diabo tem para oferecer um prato de lentilha. Ele tem para oferecer para você coisas que vão te afastar do Senhor. Mas Deus tem uma obra muito grande na tua vida, para a glória do Senhor Jesus. E o que aconteceu, irmãos? Essa foi a primeira vez que Jacó passou Esaú para trás. E depois foi no momento que ele recebeu a bênção do pai. Quando Esaú soube que não tinha mais nenhuma bênção para ele, ele decidiu com todas as forças matar Jacó. Jacó agora foge. A mãe de Jacó fala assim, Rebeca fala assim: olha, pega aí suas roupas, corre rapidamente e vai estar com seu tio Labão. E ele fugiu, e no meio do caminho ele para, porque já estava cansado, no deserto à noite, e ele pegou uma pedra e fez um travesseiro. Um homem que tinha um conforto da casa, tinha uma comida quentinha, estava com a família, agora estava fugindo por causa de um erro. Mas Deus, com a infinita misericórdia, Deus se apresenta a Jacó e fala: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de teu pai Isaac, e agora eu quero ser o teu Deus. Glória a Deus. Deus vai dizer para você: talvez as pessoas possam te rejeitar, talvez situações da sua vida que você planejou não deu certo, mas Deus nessa noite manda dizer que a tua história não acabou. Há um plano reservado por Deus. E Deus falou: essa terra que você está aqui, eu te darei por herança, e as nações serão abençoadas em você, Jacó. Mas só que Jacó tinha que ser mudado por dentro, irmãos. Jacó tinha que ser transformado por dentro. E o que me chama a atenção, irmãos, é a partir do versículo 18, depois daquele sonho. Acompanhem comigo.
No versículo 17 diz assim: e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, à porta dos céus. Versículo 18: tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna. Observa o versículo 17, ele falou: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Se essa revelação dizer para você, o homem precisa de um lugar para congregar, precisa de um lugar para estar buscando a Deus. Você vai no hospital, você vai para ser atendido. Se você vai para um restaurante, você vai para alimentar, comer uma comida. Agora você precisa do alimento espiritual, e você encontra onde o Senhor falou: a minha casa será chamada casa de oração. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, versículo 19: e ao lugar, cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, casa de Deus. Casa de Deus. O que Deus está chamando a atenção nessa noite? Eu e você precisamos estar na casa de Deus. Nos momentos difíceis, precisamos estar na casa do Senhor. Jacó, ele não tinha uma igreja, Jacó não tinha um templo aonde buscar. Essa mesma necessidade se encontrava em Davi, irmãos. Davi: Senhor, eu edifiquei uma casa aqui, a casa de Davi, a cidade de Davi, mas não há uma casa para o Senhor. Não era para Deus a casa, presta atenção. Porque Deus vira para Davi e falou: Davi, onde uma casa, um lugar pode me comportar? Onde você vai construir uma casa que pode caber a minha grandeza? Não tinha condição. Mas o Senhor, ele diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, irmãos, versículo 14. O Senhor falou ali através do filho de Davi, Salomão: se o meu povo se humilhar, buscar minha face, se converter dos maus caminhos e orar, então os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos estarão abertos à oração que fizeres neste lugar. Tem muita gente, irmãos, que está batendo cabeça, muito cristão, porque não está congregando, não tem um lugar separado para buscar a Deus. Talvez você tenha um lugar que você goste de ir, um lugar que você vai, que você se sente bem, mas você precisa de um lugar para recarregar as forças. Olha o que a Bíblia fala, irmãos, que quando Senaqueribe se levantou para afrontar a nação de Israel, a Bíblia fala que o rei Ezequias foi para a casa do Senhor orar e clamar a Deus. Todos os dias do sábado, todos os sábados, irmãos, estava Jesus no templo, buscando. A Bíblia fala em Atos capítulo 3, estava agora Pedro e João descendo para a oração no templo. Esse lugar, irmãos, você pode dizer: pastor, mas é um lugar comum, mas é um lugar consagrado a Deus. O que Jacó está fazendo aqui, irmãos? Ele pegou o azeite e ali ele pegou o azeite e derramou sobre aquela pedra e falou que esse lugar agora aqui não chama mais Luz, esse lugar se chama Betel. Glória a Deus. Quem vai te representar? Quem é o seu pastor? Quem que vai interceder por você? Quem vai te orientar nos momentos difíceis? Você só pode, aleluia, Pai, glória a Deus, receber essa orientação se você estiver em um lugar, ser ovelha de alguém. Tem muita gente, eu não tenho nada contra, que fica pela internet. Hoje eu sigo a R.R. Soares, hoje eu estou pela Universal, hoje eu estou assistindo agora as Assembleias de Deus, os demônios, ou está assistindo amanhã outro tal programa, hoje é o da Mundial, o apóstolo Valdomiro. Aí está em casa e o apóstolo: é a mão de Deus aqui, é a mão de Deus nesse lugar. Aí a pessoa está recebendo ali: pastor, está sendo abençoado, tá, mas quem é o seu pastor? Quem está te orientando? Eu vou te falar aqui, irmãos. Você sabe que Jacó precisava aqui? Ser confrontado. Jacó estava com atitudes erradas, Jacó estava vivendo uma vida distante de Deus, e ele precisava ser confrontado. Ele precisava, irmãos, que alguém me dissesse para ele: olha, o que você está fazendo está errado. Você
Você está dando um jeitinho que não é o jeito de Deus. Você está fazendo as coisas conforme você quer, não segundo a vontade do Senhor. Mas eu louvo a Deus, porque quando o homem quer sair dos trilhos, o Senhor, o Deus, o Senhor dos exércitos, Ele vem e traz o homem de volta para a missão, para a obra, para aquilo que Deus tem. Glória a Deus, aleluia. E pode ser quem for, irmãos. O rei Uzias, um rei maravilhoso, buscou a Deus, ao ponto de quando ele morreu, quando o Senhor dá uma experiência para o profeta Isaías no capítulo 6, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, as pessoas choraram, mas Uzias morreu leproso. Por quê, pastor? Porque ele não ouviu aquilo que Deus tinha para ele. Salomão, na sua velhice, Deus enviou profetas para repreender Salomão, e Salomão estava distante daquilo que Deus tinha. Diga para o seu irmão assim: não fique distante daquilo que Deus tem para você. E aí, irmãos, o que aconteceu, irmãos? Uzias morreu leproso porque desobedeceu o Senhor. Todo cristão precisa que ele seja confrontado, e para isso ele precisa congregar. Todo cristão ele precisa que um pastor ensine ele a palavra do Senhor, que oriente. Pastor, eu fico em casa, acompanho pela internet. Pastor, eu tenho uma pessoa, pastor, que eu acompanho, que eu sigo, glória a Deus, mas a minha casa será chamada casa de oração. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Quando a igreja estava sendo perseguida, irmãos, depois que Jesus morreu, estava ali Paulo perseguindo a igreja, eles estavam se reunindo de casa em casa, mas eles não podiam fazer, juntar o povo. A assembleia, irmãos, é reunião de povo, a reunião do povo do Senhor. Eles não podiam fazer uma assembleia, porque ia ter como um motim. Mas a Bíblia fala que o Senhor, através de Paulo, foi estabelecendo igrejas. A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Filipos, os filipenses, a igreja que está em Corinto. Então, cada igreja ali, cada lugar tinha uma igreja, tinha um pastor que na qual estava para zelar pela vida da pessoa. Hoje o que mais acontece, irmãos? Você vê pessoas indo para lá e para cá, fazendo a obra. Quem é o pastor dessa pessoa? Quem é o líder dessa pessoa? Quem é a pessoa que está orientando? E quando essa pessoa, irmão, estiver saindo fora do espírito, quem vai chegar e vai dizer: pá, você está errado? Eu falo direto, irmãos, revelação de bênçãos todo mundo quer receber. Todo mundo quer receber revelação de vitória. E quando é a correção? E quando vem Deus agora através do profeta, como falou ali o profeta Isaías, lá em Isaías 38, arruma a tua casa e tu morrerás e não viverás. A Bíblia fala que por muito aumentar as iniquidades, o amor de muitos se esfriaria. O diabo quer que você fique em casa e você não congregue. O diabo quer que você, sabe o que acontece? Você fique distante, no deserto, parado, sem cumprir a obra e a missão que Deus tem para você. Eu preciso, a cada dia, nós precisamos, irmãos. Glória a Deus, tu és maravilhoso, ouvir a voz do Espírito Santo. É Deus fiel. Hoje, a irmã Leila falou um texto, Levítico 6,13. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quantas pessoas têm morrido, irmãos? Porque os cristãos não têm se colocado na posição. Então Jacó, irmãos, estava distante de Deus. Jacó tinha um pai que tinha compromisso com Deus. Ele viu Deus fazer grandes coisas. Tinha um avô que Deus fez grandes coisas, milagres extraordinários, vitórias tremendas, mas era um testemunho dos outros. Diga assim, coloca a mão no seu peito e fala assim: é tempo de eu viver as minhas experiências com Deus e ter o meu testemunho para contar. Mas para isso você tem que se posicionar. Qual foi o efeito aqui? Deus fala com Jacó através do sonho. Ele acorda e falou para ele: quão temível é este lugar? Este lugar é a casa de Deus. Ele agora falou assim: olha, eu vou fazer um compromisso com Deus. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Versículo de número 19.
E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. O Senhor é o teu Deus? O Senhor é o teu Deus? Então, se Ele é o teu Deus, você não tem vontade própria. Aleluia, glória a Deus. Se o Senhor é o teu Deus, meu amado, você tem que seguir a orientação do Senhor. A Bíblia fala que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos, irmãos, dizer: Senhor, faça de mim a tua vontade, Deus. Faça de mim o teu querer. E olha o que a Bíblia fala, irmãos, que ele falou assim, olha, ele falou tudo que ele queria. Ele começou, versículo de 19: fez também Jacó um voto. Você tem que cumprir os votos que você tem feito, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada. Ele começou dizendo: ó Deus, vai ser o Senhor Deus. Se o Senhor me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Mas então você pode dizer: Jacó não tinha, pastor, uma igreja para ir. Mas Deus, nesses últimos dias, estabeleceu, irmãos, os ministérios. E dentro dos ministérios, Deus estabeleceu pastores para te orientar, para te ensinar, para te capacitar para a glória de Jesus. Eu estava lembrando outro dia, irmãos, quando eu ia na igreja adventista, porque criança, eu ia lá e participava, não sabia nada. Foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. Isso são 8, 9 anos. Mas quando chegou aos 15 anos que eu decidi, irmãos, o Senhor me marcou e me tornou aqui dentro. Digo para você, irmão, assim: a decisão de buscar Deus é sua e de mais ninguém. Se o homem não quiser, irmãos, presta atenção, olha o que eu vou dizer para você. Imagina ali, irmãos, Isaac ansiando em ver Jacó na presença, e Jacó nada, irmãos. Ansiando. A Bíblia fala que Isaac amava mais a Esaú. Esaú era o filho que trazia mais prazer para Isaac. Jacó não. Aleluia, Pai, glória a Deus. Deus quer ter prazer em você. Glória a Deus, Pai. Santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Deus manda dizer para a igreja: quantos que me pedem tantas coisas e dizem: decandarabás, filho, cobai, me ajuda, Deus, me honre, me abençoa. Mas será que querem que eu seja o Deus deles? Assim diz o Senhor. Aleluia, Pai. Há um plano maior do que o entendimento deles, assim diz o Senhor. Há uma missão de raça, filho do Pai. Há um governo. Glória a Deus. Jacó teve que aprender as duras penas, irmãos. Um homem que era acostumado a enganar, passou a ser enganado. Trabalhou ali, irmãos, 20 anos. 20 anos. 7 anos pela esposa, depois foi enganado. Foi entregue para ele, em vez de Raquel, entregou Lia. E aí, quando foi mais 7 anos trabalhando por Raquel, 14 anos. Depois ali, irmãos, com mais 7 anos, para entrar 21, ele trabalhou em prol do financeiro, porque até então não tinha nada. E sempre sendo enganado. Até que Deus, no percurso, a cada instante, Deus foi se apresentando a Jacó. Deus foi mudando Jacó. Jacó foi se tornando, irmãos, mais convicto. Deus foi trabalhando dentro de Jacó. Sabe o que Deus está falando para você? Você vem aqui muitas vezes sem crer, talvez porque alguém te convidou. Mas cada vez que você vem, estou trabalhando em você, assim diz o Senhor. Estou trabalhando na sua fé, no seu caráter, na sua vida.
Aí aqui, como o varão falou, as pessoas vão olhar e vão ver em você a graça do Senhor. Vão ver em você a presença do Senhor. Deus vai dizer assim para a igreja: não pare de vir para este lugar, porque a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Quando vocês orarem aqui, vou mover os céus em favor de vocês. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Santo, santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Talvez Esaú ficou esperando que Jacó morresse no deserto, irmãos. Mas Jacó, ele foi. E Deus foi com Jacó. Jacó agora volta rico, abençoado e próspero. Nenhum desafio que você faça com Deus, irmãos, esperando a resposta de Deus, segundo a vontade dele, Deus vai te decepcionar. Se você decidir dizendo assim: Deus, tu és o meu Deus, em um Deus que eu confio, e eu creio que o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me honrar, Ele vai mostrar para você que Ele é o Pai mais valioso que você tem. O Pai que te honra, o Pai que te abençoa. Deus vai dizer nessa noite: estou mudando o entendimento cristão nessa noite. Estou mudando a mente nessa noite. Estou transformando nessa noite. Venha para o meu propósito, assim diz o Senhor. Venha para o meu propósito. Se você entender, irmão, você vai orar mais, você vai buscar mais, você vai ler mais a palavra, você vai buscar mais, você vai querer saber de Deus as decisões, e Deus vai te orientar, e Deus vai te abençoar. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. Versículo 21. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu Pai, então o Senhor será o meu Deus. Sabe, falou assim: Deus, ali com a lista grande. Se Deus me der pão para comer, vestes para vestir, se o Senhor for comigo nessa viagem, me guardar, me livrar, e eu volte para a casa do meu Pai em paz. Você está dizendo assim: Deus, o pepino que eu deixei lá, conserta, Senhor. Quantas vezes não é assim, homem, né, irmãos? O homem faz o pepino e joga nas mãos de quem? De Deus. Mas diga, seu irmão, se Deus não te desampara, e nem me desampara. Amém? Glória a Deus. O que Deus fez, irmãos? Quando ele volta, o irmão dele perdoa ele. O irmão dele agora, irmãos, faz menção que aquilo era passado, que aquilo não existia mais. Glória a Deus. O que aconteceu, pastor? Deus trabalhou na vida de Jacó de uma forma grande. Aleluia, Pai, glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque com Deus você tem uma história. Escute o que eu vou dizer para você: com Deus você tem uma história de vitória e nunca de fracasso. Com Deus. Eu podia dizer aqui sobre o nome de Jacó, que é usurpador, enganador, e que ele teve encontro com o anjo, e o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor Jesus, e ele lutou a noite inteira. Mas não quero frisar essa parte. Eu quero frisar a parte importante, que Deus está te trazendo você para o trilho. Deus está trazendo você para aquilo que é importante, para a glória do Senhor. Deus não quer que você tenha uma vida vazia. Amém, irmãos? Sabe aquele cristão vazio, irmãos? Aquele cristão triste. Eu compartilhei com minha esposa hoje, falei assim de manhã, falei assim: ó, tem vitórias que é Deus que vai nos dar, mais ninguém. Não adianta você buscar, irmãos, em outro lugar. É Deus. É bom você olhar para trás e dizer assim: olha o tanto de vitória que Deus me deu. Diga para o seu irmão assim: você vai ter muito testemunho para contar, muitas bênçãos para contar, para a glória de Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Aqui eu quero finalizar. Aleluia, Pai. Não importa o momento que você está na caminhada, Deus vai estar sempre trazendo você para perto. Amém, irmãos? Samuel, 1 Samuel capítulo 16. Samuel, um profeta experiente, ele olha para Eliabe e ele fala: eis aí o ungido do Senhor. Ele estava fazendo a vontade de Deus ou a dele? A dele. Deus não falou nada. Deus falou: epa, não, Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua estatura, porque eu não vejo como o homem vê. Deus olha: vem para cá, não é esse não.
Quantas vezes, irmãos, eu e você, estamos indo, aí o adversário vem, arma um laço, quer nos parar. E Deus vem cá e te protege. Eu te guardo. Eu cuido de você. Isso é zelo, irmãos. A Bíblia não fala em quanto tempo Jacó viveu até aqui, irmãos. Você estava com 30, com 40, com 25, mas foi a partir daqui que começou uma história de sucesso. No momento que ele se posicionou, depois que Deus falou com ele com sono. Deus tem momentos para falar com você. Ultimamente Deus tem dito para mim assim, dessa maneira: passe tempo comigo. Passe tempo comigo. Tem hora que Deus fala comigo assim: eu quero que você tenha tempo comigo, você tem unção. Você tem unção. Você vai ver muita gente, irmãos, eu não estou aqui inferiorizando ninguém, e nem me elevando, nem quer dizer que isso é para todo cristão. Se eu como pastor, você como irmão, ou missionário, diaconisa, evangelista, que for missionário, se você não passa tempo com Deus, se você não vem renovar suas forças, se você não é alimentado, não vem renovar suas forças, você não tem unção. Se você não conhece a palavra, se você não tem sua vivência particular com Deus, você não tem testemunhos para contar. Nós precisamos, irmãos, estar renovando a nossa fé. Nós precisamos ser alimentados, nós precisamos ser confrontados por Deus. Nós precisamos tirar tempo para adorar e para vir buscar o nosso Deus. E Deus requer da gente tempo de qualidade. Eu vou te contar aqui o que aconteceu comigo hoje. A missionária começou a orar aqui, tal, e eu sentei, fiquei aqui, ó, do lado. E aí meu pensamento foi para outro lugar. O Senhor falou para mim assim: fique aqui, eu quero você aqui, quero você concentrado aqui. Sabe o que aconteceu com você? De você estar orando, daqui a pouco seu pensamento voa para um lugar e Deus te chama de volta. Quando é um pensamento, você traz isso. Quando é uma vida, irmãos, o que mais o adversário quer é não ver você na presença do Senhor. E tem hora, irmãos, que queremos ter maturidade. A partir daquele momento, faça chuva ou faça sol, podia quem se levantar, Labão se levantou, Jacó continuou tendo Deus como Deus dele. Raquel tinha os ídolos. A Bíblia fala que Raquel pegou os ídolos do pai dela. Preste atenção. E aí a Bíblia fala que quando o pai foi procurar os ídolos, que eram as imagens, chegou até a tenda de Raquel. Aí falou: Raquel, foi você que pegou minhas imagens, porque Jacó, irmãos, tinha saído na madrugada na direção de Deus, e Deus, ele já estava distante. Deus agora dá um sonho para Labão e fala assim: olha, não faça nada com Jacó, não faça nada. A Bíblia fala, Labão se levanta furioso, porque ele procura no altar dele, ó, presta atenção, no altar dele, as imagens, e não está lá. Aí ele vai pensando que Jacó roubou as imagens. Quando ele chega lá perto de Jacó, ele lembrou do sonho. Deus falou que não era para tocar em Jacó, porque Jacó estava voltando rico e abençoado, e Labão estava quase sem nada. Jacó prosperou. Deus fez Jacó prosperar. Aí ele chega para Jacó: olha, Jacó, você, além de levar minhas filhas, levar meus netos, levar minha fortuna, agora você pegou, agora está levando os meus ídolos. Jacó falou: de maneira nenhuma. Aquele que for achado, que seja condenado, que for achado com os ídolos. Só que quem pegou os ídolos foi Raquel, a esposa de Jacó. O que eu aprendo, irmãos? Não importa se ninguém da sua casa, presta atenção, seja cristão, seja você, tem um compromisso você. Amém? Amém. E aí quando ele chega na tenda,
Tá a Raquel bem assim sentada. Aí virou e falou assim: Raquel, você pegou os meus ídolos, minhas imagens? Não, não, pai. Se fosse na Bahia, seria: não, pai. Não, pai, não peguei não. Não encoste muito não, que eu estou naqueles dias. Eu estava no período dela, ela disse. Mas os ídolos estavam debaixo do vestido dela. Sabe o que Deus está falando para você? Deus, quando vai fazer uma aliança individual, eu louvo a Deus, irmãos. Eu tenho irmãos que são pastores. Tenho irmãos, tenho primos que são pastores. Eu não tive nenhuma consagração de nenhum deles, porque são de ministérios diferentes. Não foi algo que eu falei assim: olha, você consagra ele porque é meu irmão. Não teve isso. Por que não teve isso, pastor? Porque Deus chamou cada um individualmente. Deus, ele te chama individualmente. Se ele vai te corrigir, vai ser individualmente. Amém? Se ele vai te honrar, vai ser individualmente. Amém? Se ele vai falar contigo, vai ser individualmente. Deus tem bênção para a sua família, mas tem também. Ele vai fazer como foi lá com Samuel. Espera aí, olha, não é esse nenhum desses. Vai ser o menor da casa. Quando ele chegou, é esse aí, ó, é Davi. Deus, quando te escolhe, irmãos, é você, uma obra individual. Mas o posicionamento tem que ser individual. Então, pastor, o que você me aconselha? Congregue mais, leia mais Bíblia, aceite correção. Quando Deus te corrigir, aceite correção. Baixe a cabeça: não preciso mais, preciso Senhor. Se envolva com Deus, porque a obra que Deus tem não tem que estar parada no deserto, só por um sonho que Deus te deu e você não se posicionou. Mas Deus está falando para você que a partir da decisão que você tomar nessa noite, o sobrenatural vai acontecer. Deus vai cumprir. Deus vai abençoar. Já teve vários filhos. Depois lá no Egito, irmãos, a descendência de Israel cresceu tanto. E ele viu cumprir aquilo que Deus tinha. Onde Jacó chegava, Deus abençoava Jacó. Eu vou dizer para você: o Deus de Jacó é o teu Deus. Amém? Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. O Deus de Jacó é o teu Deus. Glória a Deus. Você quer viver essa história com Deus? Então se coloque de pé, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Começa a dizer para Deus: Deus, o que eu preciso, Senhor, fazer, Senhor? Me oriente, Senhor. Qual é o chamado que o Senhor tem na minha vida? O que tu queres de mim, Senhor? Me ajuda, Senhor. Essa mensagem que eu ministrei numa casa, eu vou te falar para acontecer algo interessante. Compartilhei com minha esposa. O nome da pessoa que eu fui ministrar na casa é o nome de uma pessoa rica, bem conhecida. E aí eu e minha esposa foi convidada, a gente foi lá ministrar. Quando chegou lá, irmãos, a casa era simples e a pessoa tinha o mesmo nome. Aí eu ministrei, a gente levou o violão, adorou. Deus falou que as pessoas estavam lá. Aí no final do culto eu falei para minha esposa: e se fosse na casa de fulano e tivesse um bocado de gente rica, como é que seria a minha atitude e a sua atitude? Deveria ser a mesma. Porque para Deus não importa o que você tem, o que você conquistou. Para Deus importa o quanto você precisa dele. Aleluia, glória a Deus. Vamos planear o mundo inteiro e perder a salvação. Para isso Deus não tem, irmãos, ó, grandes nem pequenos. É nós dividimos em classe social. Classe alta, classe média, classe baixa. Para Deus ele olha, irmãos, e vê um menino. Ele olha e vê uma pessoa carente dele. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o seu coração. Você não vai orar mais por ninguém, vai orar por você. Você vai orar para Deus estar tocando em você nessa noite. Para Deus te abençoar. Para que você se envolva com Ele. Para que essa palavra que foi pregada nessa noite não vai ficar só aqui.
Oh Espírito Santo, oh Deus, quero te louvar, Jesus. Pedimos nessa noite sobre a abençoar, Senhor, que possamos valorizar esse lugar, Senhor. Foi uma porta que foi aberta pelo Senhor para congregarmos, para aprendermos, para adorar o teu nome, Jesus. A Bíblia fala que por muito aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria no Senhor. Deus, o Senhor, meu Deus Pai, colocou aqui como um quartel-general, onde pessoas são capacitadas pelo Senhor, são abençoadas por Ti, Deus. Enche, Senhor Pai, a vida dos Teus filhos. Derrama o Teu poder, da Tua graça, Senhor Pai. Deus manda dizer para a igreja: quantos eu tenho dito a obra, o chamado? Quantos eu tenho falado o chamado? Tenho ido pessoalmente a pessoa através dos meus servos. E a pessoa não se posiciona. E a pessoa não se posiciona. E a pessoa não se coloca e diz: eis-me aqui, Senhor. E por isso muitos têm ficado no meio do caminho, assim diz o Senhor. Mesmo meu espírito vindo, e muitos têm morrido espiritualmente. É tempo de crer, igreja minha, de calabouço, de cobrar, de raça. É tempo de ser ministrado. É tempo de ser capacitado. Porque eu tenho uma obra, assim diz o Senhor. Muitos dizem assim: Deus, por que meu ministério não anda? E a pessoa olha e vê o ministério de outras pessoas andando. Mas é porque pessoas têm se colocado na brecha. Aleluia, Pai, glória a Deus. E tem decidido, glória a Deus, determinado dentro de si em fazer aquilo que eu quero. Aleluia, Pai, glória a Deus. Estou abrindo os céus nessa noite para chamar cristãos para o centro da minha vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes no monte, antes desse ministério abrir, eu lembro que a gente estava orando e eu subia para o monte assim e dizia: Deus, o Senhor tem dito, Senhor Pai, sobre o ministério, mas fala como é que Tu queres, Senhor. Como é que Tu queres, Deus? Deus, não é a minha vontade, é a Sua. Aleluia, Pai, glória a Deus. Deus manda dizer assim para a igreja dessa maneira: tem cristãos que estão engatinhando ao tempo que já era para estar correndo. E Deus manda dizer assim dessa maneira: não sou eu, mas sim eles. Como é que você está diante de Deus hoje? Você está correndo no tempo que Deus determinou para você, ou você está engatinhando? É tempo de compromisso, igreja minha. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Visito olhos nessa noite, não olhos físicos, mas sim espirituais. Eu abro os olhos espirituais nessa noite. Glória a Deus. Oh Deus, derrama da Tua presença, Senhor. Derrama da Tua graça, Senhor. Quando eu vejo a oração de Jacó, Pai, foi uma oração de interesse. Uma oração que antes mesmo do Senhor falar, Deus, o que tinha para ele, quando ele foi ouvir o que tinha, Senhor, para o Senhor ser o Deus dele, ele pediu tantas coisas antes: que o Senhor guardasse, se o Senhor fizesse, se o Senhor
desse pão para comer, prosperasse ele, que quando ele voltasse para a casa do Pai em paz, assim o Senhor será o Deus, seria o Deus dele. Mas eu entendo que as coisas não são do meu jeito, as coisas não são do nosso jeito, Senhor, não é da nossa forma. Oh Deus, que possamos entrar no centro da Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Exalte o Senhor com as palmas, amém? Glória a Deus. Sente-se em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Tem uma pessoa que Deus está tocando no pé. Essa pessoa tem sentido dor no pé, mal-estar, e Deus está tocando hoje e abençoando. Eu posso. Mais alguém? Deus está tocando no pé. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Santo é o Senhor Jesus. Outra pessoa que Deus está tocando, se tem sentido do lado aquele peso assim, ó, aquela coisa ruim. Que peso é esse? É como se você sentisse assim, sabe, se você tivesse sentido que isso aqui está cheio de água, aquela coisa ruim, dilatada. Esse peso que você tem sentido vindo para cá, assim, ó, pegando daqui, vindo para cá, é o rim. Deus está tocando o seu rim hoje. Avalua, uma posse, em nome de Jesus. Santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Santo e exaltado é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Meu Deus, eu creio, Senhor. Exalte o Senhor com as palmas, amém? Deus está querendo obra de fixaria com autonomia financeira agora. Deus fala assim por terra. Em nome de Jesus. Deus está preparando um veículo para o varão. Um veículo. Amém? Uma posse. Deus te honrando. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Deus, tu és maravilhoso, Pai. Santo, santo e exaltado é o Senhor, Pai. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. Santo é o Senhor Jesus. Amém, Senhor, Pai. Glória a Deus. Deus vai dizer para a obreira Liliane dessa maneira. Eu vi você olhando para umas chaves e a quantidade de chaves, aleluia, Pai, glória a Deus, que você estava olhando, você olhava, aleluia, e via um brilho muito grande e você escolhia uma das chaves. Deus vai dizer assim que é algo que Ele está destravando hoje para te abençoar na área financeira. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Santo é o Senhor, Pai, glória a Deus. Eu vi uma manchinha no seu rim e eu vi Deus dando livramento e te abençoando em nome de Jesus. Pai, glória do Senhor, Pai. Santo é o Senhor. Deus, tu és fiel, Pai, glória a Deus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Deus vai dizer assim, ó, eu descomplico tudo aquilo que está complicado. Aleluia. Falando em relação ao seu trabalho, eu descomplico tudo que está complicado. Assim, o Senhor, eu sou especialista. Aleluia, Pai, glória a Deus. Deus manda dizer para a varoa dessa maneira. Aleluia, Pai, glória a Deus. Você quer mudar de endereço? Quer mudar de endereço? Deus manda dizer assim, se coloca sua mão assim. Há uma chave desse tamanho aqui assim. Aleluia. Que Deus coloca nas suas mãos, uma casa. Amém? Amém, Jesus. Uma casa sua que Deus coloca nas suas mãos. Amém, meu Deus. Para te abençoar. Em nome Amém, de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Esse varão está atrás de você aqui, ó. Está atrás de você. E quem, eu vou falar depois quem Deus vai te usar. Que Deus vai usar para abençoar. Esse varão está aqui atrás aqui, eu falei para ele do carro e da casa. Hoje você está com o quê? Está com sua casa hoje? A casa, o carro e a casa. Aleluia. Deus manda dizer. E quem Deus vai usar? Glória a Deus. Aleluia. É o que você não entende. Você pensa assim, poxa, já era ter fluído, ter feito. Mas Deus vai usar ele. Amém, Deus. Amém? Toma posse. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia.
Deus vai dizer para ti: Deus lança por terra um tranca-rua hoje. Amém? Glória a Deus. Hoje você só olhou. Deus, aleluia, Pai, glória a Deus. Deus vai dizer assim que Ele agiu queimando quem estava por trás. Esse tranca-rua que ia atrapalhar a vida da sua filha. Deus está lançando por terra em o nome de Jesus. Para a glória do Senhor, Pai. Glória a Deus. Deus, Tu és maravilhoso, Pai Santo Senhor. Deus mandar dizer assim mais para ti. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Se você crê, Deus vai dar condição de você tomar posse do que está em cima e construir em cima da sua casa. Toma posse. Exalta o Senhor com as palmas. Tem uma pessoa que você tem sentido a sua mão, presta atenção, você tem sentido sempre de vez em quando os espasmos na mão, aquela tremura. É você, Gabriel? Você está livrando de mal de Parkinson. Amém? Toma posse. Em nome de Jesus. Ah, então toma posse também, em nome de Jesus. Aleluia, exalta o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Tem uma pessoa que você tomou uma queda e a dor bem aqui, ó, nessa região aqui, ó. Depois da queda ficou doendo aqui assim, ó, essa parte da perna. Deus manda dizer para ti que Ele está tocando hoje no nervo para abençoar. Não sei quem foi e não sei quando foi a queda, mas não sei quando foi, nem sei quanto tempo foi, mas a queda, Deus Ele tocou e abençoou. Amém, irmãos? Se quiser levantar a mão, amém. Se não quiser, está aqui a pessoa. Deus tocou com cura. Foi assim, né, Wagner? Aí, Deus é fiel. Dessa vez ele aprendeu. Da outra vez, a pessoa estava com dor no peito aqui. Foi até uma pessoa que Deus está tocando, tirando a ritminha, dor no peito. Ele chegou na porta e falou: pastor, foi eu a pessoa. Toma posse, exalta o Senhor com as palmas. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, Pai Santo Senhor, Pai, glória a Deus. Não precisa levantar a mão que eu vou dizer agora. Deus nem mostra quem é a pessoa. A pessoa ouviu uma voz e ouviu de novo. E essa pessoa falou assim: Deus, essa voz que ouviu o Senhor falando, Deus manda dizer que não é. É o inimigo querendo se passar pelo Senhor. A pessoa ouviu a voz, aí ouviu falando de novo. Aí essa pessoa fez a pergunta para Deus: ó, Deus é o Senhor falando? Deus falou que não é. É o inimigo. E tanto que quando você ouve a voz, você sente um corpo estranho, mal. Ali é o inimigo querendo trazer para te perturbar. Não precisa levantar a mão. Amém? Deus está abençoando a tua vida hoje. Para nós, Jesus. Santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Deus está lançando por terra toda perseguição do inimigo. Exalta o Senhor com as palmas. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Deus está no livramento, irmão, viu? Já acabou 8h30 hoje, irmãos. Não, 8h20. Nós temos um negócio. Deus está dando livramento para uma pessoa de sua família de acidente. Deus está lançando por terra todo mal em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Santo é o Senhor Jesus. Deus está tocando aqui em uma pessoa que você é mais de uma pessoa nessa região aqui, ó, da coluna. Só que tem um específico que é bem assim, ó. Você está sentindo uma dor do lado aqui nessa região e a dor nessa região de cá. Então é dessa maneira. Toma posse. Amém? É assim também? Toma posse. Tem uma pessoa que você está sentindo na coluna, mas não é aqui do lado, é aqui nessa região aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Tá que esquenta, aquela coisa ruim, ó. Deus está tocando com cura para nós, Jesus. Não sei quem é, mas Deus está tocando. Toma posse também. Glória a Deus. Exalta o Senhor com as palmas. Deus tu és maravilhoso, Pai. Louvado e agradecido é o Senhor, Pai. Glória a Ti, Jesus. Irmãos, do horário já não dá. Eu gosto de falar isso porque meu pastor sempre falava esse negócio. Mas rapaz, isso é muito falado. Mas é mesmo, o horário voa. Vamos agora, em nome de Jesus, eu quero
orar, mas só encerrando. E aí, amém, moço? Aí agora tá pentecostal. Acabou de falar, bate palma. Analise. Vamos estar orando? Coloca a mão sobre o seu coração. Deus, toda dor, toda enfermidade, todo mal, eu quero repreender. Abre portas, abençoa. Deus, faça milagres. Dê uma semana de bênção e de vitória, que todos os bares apareçam e não volte mais, em nome de Jesus. Quem está assistindo a dor agora, que desapareça essa dor, que bata e retirada agora, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, terça-feira temos aqui